Olá, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Rede TV News. O modelo Bruno Krupp foi preso no Rio de Janeiro. Ele era procurado desde sábado, quando, pilotando uma moto, atropelou um adolescente de 16 anos que acabou morrendo. Depois de fazer buscas em diversos endereços ligados ao modelo, a polícia prendeu Bruno Krupp, de 25 anos, neste hospital na zona norte do Rio. Ele é acusado de atropelar João Gabriel Cardim Guimarães, de 16 anos, no último sábado na Barra da Tijuca. Com o impacto, o adolescente teve uma das pernas amputadas. João Gabriel foi socorrido por pessoas que passavam pelo local, mas não resistiu. A perna dele foi lá do outro lado, pega uma caixa, enchemos de gelo, botou a perna dentro para ver se... Não decidi, né? Tentar chegar aí, levar para uma caixa e tentar ver se colocar no lugar. Bruno não tinha carteira de motorista. Além disso, a moto que ele pilotava estava sem placa. Câmeras de segurança registraram o veículo em alta velocidade pela região. No momento do atropelamento, frequentadores de um quiosque se assustaram. Mesmo assim, o advogado do modelo nega que ele estivesse correndo. Ele andava com a moto. Agora, quanto a correr, isso aí não é verdade. Ele andava na moto na beira da praia, até porque ali tem vários sinais. Vai depender da perícia, entendeu? A perícia tem que provar que ele estava a essa velocidade. Hoje, policiais fizeram a perícia no local do atropelamento. E Bruno gravou um vídeo dizendo que o que aconteceu foi um acidente. Eu não bebi, eu não usei droga, eu não fiz nada. Gente, foi um incidente, gente. Bruno vai responder por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Ele vai ficar sob custódia no hospital até receber alta. Depois será encaminhado para o presídio de Benfica, na Zona Norte, de onde será transferido para o complexo de Bangu, na Zona Oeste. A polícia pediu a prisão preventiva do modelo porque ele responde a outras investigações. Uma delas pelo estupro de uma jovem de 21 anos e outra por estelionato e uso de cartões clonados para fazer reservas em um hotel a preços menores do que o anunciado. Além disso, 3 dias antes de atropelar João Gabriel, ele foi parado em uma blitz da Lei Seca. Bruno estava com a mesma moto, sem documento, e se recusou a fazer o teste do bafômetro. E a liberdade desse investigado, de fato, ela ameaçava a ordem pública, porque as condutas pretéritas dele, elas eram realmente muito graves. E nós entendemos que era necessário representar por essa prisão preventiva. O Ministério Público opinou favoravelmente e o Poder Judiciário decretou. O principal suspeito pela morte de uma menina de 10 anos em Belo Horizonte foi encontrado morto. No velório da criança houve homenagens e também protestos. A cerimônia de despedida de Bárbara Vitória reuniu dezenas de pessoas. O velório foi marcado por muita tristeza e revolta. A menina de 10 anos foi encontrada morta em um matagal. Ela saiu de casa para comprar pão no último domingo e passou cerca de 40 horas desaparecida. A gente preocupa tanto, a gente tem a família da gente, tem os netos, né? Aí fica tudo preocupante. Na escola onde Bárbara estudava, o dia também foi de homenagens. Colegas e professores saíram em passeata pelas ruas do bairro. Carregaram balões brancos, cartazes e fotos da menina. No campo de futebol, perto do local onde o corpo da garota foi encontrado, os estudantes deram as mãos e fizeram orações. O clima hoje aqui é isso, luto por Bárbara e preocupação imensa por todos os outros alunos dessa escola que vivem no entorno aqui e que precisam de um lugar mais seguro para viver. É um sentimento de muita dor, de muita tristeza. Nas redes sociais, uma outra professora publicou um áudio em que a menina agradeceu um brinco que ganhou de presente. Sabia que eu tô usando muito aquele brinco que a senhora me deu? Eu já usei ele no meu aniversário, já usei ele no aniversário da Manu. Obrigada por tudo, tá? Segundo a Polícia Civil, a investigação desse caso é feita sob sigilo. Hoje, o principal suspeito do crime foi encontrado morto na casa de parentes aqui em Belo Horizonte. Paulo Sérgio, conhecido como Paulo Sucateiro, de 51 anos, foi encontrado enforcado. As investigações relativas ao homicídio da criança seguem paralelamente, com análise de imagens de circuito de segurança, depoimentos e exames periciais. Câmeras de segurança mostram que após sair da padaria, Bárbara se encontrou com esse homem na rua. Ele fez um sinal e depois os dois foram embora juntos. O suspeito já tinha feito serviços de eletricista na casa da família da garota.
Na residência dele foi encontrada uma sacola de pão idêntica à que Bárbara carregava. Na segunda-feira, Paulo Sérgio foi conduzido à delegacia, negou o envolvimento com o crime e foi liberado. Ontem, ele coletou material genético para a perícia. Esta outra gravação também deve ser analisada pela polícia. O suspeito passa sozinho, empurrando um carrinho de mão com um volume que poderia ser o corpo da menina dentro de um saco preto. A família tem muitas dúvidas. Por exemplo, por que o Departamento de Homicídios liberou ele? Mesmo com todas as imagens, mesmo sendo ele a única pessoa, a última pessoa a ter tido contato com a vítima e com a localização da sacolinha de pão e o cartão de débito da mãe dela dentro da casa dele. A Polícia Civil da Bahia pediu a prisão preventiva das 2 mulheres envolvidas no assassinato de uma estudante de 15 anos no centro de Salvador. A adolescente foi morta a caminho da escola. Uma suspeita, que já foi presa, era foragida da justiça. Gilmara Dayan de Souza Brito tem 31 anos. Ela foi encontrada em uma construção abandonada na periferia da capital baiana. Gilmara, que aparece nessas imagens com a comparsa, tem 3 passagens pela polícia por roubo e tráfico de drogas, além de um mandado de prisão também por tráfico. Ontem elas tentaram roubar o celular da estudante Cristal Pacheco. Ela estava com a irmã e a mãe a caminho da escola. Cristal foi baleada no peito e morreu. A estudante, que estava no 9º ano do ensino fundamental de um colégio particular, já foi sepultada. Foi encontrado no Distrito Federal o corpo de uma técnica de enfermagem que estava desaparecida havia uma semana. A polícia acredita que ela tenha sido morta por causa de uma dívida. O corpo de Daiane da Cunha Januário da Silva, de 35 anos, foi encontrado em um matagal, em Braslândia, cidade a 50 quilômetros de Brasília. O principal suspeito pelo crime é Ramon Santos Xavier, de 26 anos. Ele foi preso junto com outro homem. De acordo com a investigação, Daiane era agiota e os dois trabalhavam com ela no esquema de empréstimo de dinheiro. Ramon estaria devendo R$35 mil para a vítima. No dia 27 de julho, a técnica enfermagem saiu de casa para cobrar esta dívida. Agora, um terceiro homem é procurado pela polícia. Ele seria o responsável por simular um assalto, sequestrar e matar Daiane com um tiro na cabeça. 5 pessoas foram presas em mais uma fase da Operação Resina. Elas são suspeitas de participação num esquema de desvio de cargas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Entre os presos está o pai de um vereador do Rio. O eixo Rio-São Paulo, dessa vez, foi a rota seguida pela polícia e pelo Ministério Público para desmontar uma quadrilha especializada em furto de cargas. Resina, ferro e aço eram os produtos mais visados pelo grupo. Nesta terceira etapa da operação, os responsáveis pela negociação financeira foram presos. O empresário, Cristiano Burti Gianetti, foi detido no interior de São Paulo. 2 policiais civis foram afastados das funções. Eles eram responsáveis para dar aquela aparência de legalidade na empreitada criminosa, né? As cargas, elas eram furtadas no meio do caminho, elas eram desviadas, e assim que as cargas se tornavam seguras, aí sim era feito um falso registro de ocorrência de roubo. No Rio de Janeiro, um motorista de caminhão e o dono dos veículos que participavam do esquema também foram presos. 4 caminhões foram apreendidos. A operação começou com a investigação do furto de resina de uma empresa da Baixada Fluminense. O inquérito indiciou 21 pessoas e o Ministério Público denunciou essas 21 pessoas, mas só foram representadas e deferidas 7 prisões preventivas, porque esse é o núcleo duro da organização criminosa. Nós entendemos que eles que foram os responsáveis por cooptar agentes públicos, foram responsáveis por cooptar os motoristas, então os outros vão responder em liberdade. Foi com a apreensão de um celular na segunda fase da operação que a polícia descobriu uma conversa bastante comprometedora envolvendo um vereador do Rio e o pai dele. O assunto era a negociação de uma carga de trilhos do metrô Rio, que seria furtada e levada para o estado de São Paulo. O vereador William Coelho foi alvo de mandados de busca e apreensão na Câmara e em casa.
contra o pai de William, Edson dos Santos Filho, que foi expulso da Polícia Civil por envolvimento com crimes, entre eles tráfico de armas, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão. O ex-policial acabou sendo preso por porte ilegal de armas. Mandado de busca e apreensão para a casa do vereador, assim como para a Câmara dos Vereadores, ela só se deu por conta de indícios dessa investigação. Então, daqui para frente, ele tem sim a obrigatoriedade de comparecimento à Polícia Civil para prestar essas declarações. Não foi encontrado em seu gabinete, obviamente, mas no local foi sim apreendido o computador e alguns documentos que são muito importantes para essa investigação. Nossa produção não conseguiu contato com as defesas do vereador William Coelho e do pai dele. Também não conseguimos resposta do empresário Cristiano Bortigianetti. Um homem foi preso preventivamente acusado de ataques racistas e homofóbicos numa biblioteca pública de São Paulo. Eu não gosto de negro, a cultura deles é uma bosta. Se prestasse, eles não eram discriminados pela sociedade. Essas imagens foram gravadas ontem na Biblioteca Mário de Andrade, na região central de São Paulo. O homem que aparece fazendo uma série de afirmações racistas é William da Silva Brito. Segundo a prefeitura, ele era frequentador do local e já tinha provocado outros problemas na biblioteca. No momento da gravação, William lia a versão em português do livro Mein Kampf, de Adolf Hitler. Você vai lá na Praça da Sé e vê um monte de negro vendendo celular roubado na praça pública. É mentira ou verdade? Aí quer dizer que eu sou racista? Você é racista, pode ver o que quiser. Cara, eu não gosto de negro não, cara. Então. Quem gosta de macaco é o zoológico. Então. Aí vem um palhaço aqui, negro aqui, filmando, ele é racista. Eu sou obrigado a gostar de pagode, macumba, não sou, cara. Continua. Quem gosta de negro não, velho. Não são todos, mas a maioria é uma bosta, não vale nada. Se valesse, não tava todo mundo lá na cadeia, entendeu? Além de falas racistas, o homem fez afirmações homofóbicas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, guardas municipais disseram que quando chegaram, William estava ofendendo uma mulher de 39 anos e uma idosa de 66. Ele foi detido por injúria racial. Hoje, na audiência de custódia, a Justiça decidiu que William vai continuar preso preventivamente. Em nota, a Prefeitura de São Paulo disse que repudia as falas e atitudes do frequentador. Afirmou ainda que as pastas da Cultura e de Direitos Humanos e Cidadania estão tratando do caso. O Corpo de Bombeiros ainda procura o ambientalista Adolfo Souza Duarte, conhecido como Ferrugem. Ele desapareceu na última segunda-feira na represa Billings, zona sul de São Paulo. As buscas recomeçaram por volta das 8 da manhã. 2 viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local. As equipes usaram 3 botes para entrar na represa próximo à balsa, ponto inicial das buscas. Nós temos um mapeamento do percurso que a embarcação realizou durante o trajeto, né? E com base nessas coordenadas, desde segunda as embarcações vêm cobrindo um terreno, né? Realizando essa pesquisa. E nós estamos realizando hoje uma continuação do que foi feito nos outros 2 dias, né? Hoje nós temos 7 mergulhadores, 3 embarcações na água. O trabalho está sendo contínuo, né? E vai até terminar, até assim encontrar o corpo ou ele realmente aparecer, né? Adolfo Souza Duarte, de 41 anos, conhecido como Ferrugem, trabalha com turismo náutico na represa e coordena uma ONG de defesa do meio ambiente. Ele está desaparecido desde segunda-feira, quando saiu para um passeio de barco com 4 jovens por volta das 7 horas da noite. Essas imagens mostram Ferrugem colocando o colete salva-vidas em uma das garotas. Nesse outro vídeo, um dos casais aparece dançando no barco. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Ferrugem ofereceu o passeio a um grupo de jovens que estava num bar na beira da represa e passava por aqui. O ponto de saída do barco foi nessa região mesmo e o percurso era de meia hora. Em depoimento à polícia, os 2 casais que contrataram o serviço disseram que na volta, a cerca de 20 metros da margem, o barco deu um solavanco e Ferrugem e uma das jovens caíram na represa. Ela foi resgatada, mas o ativista desapareceu na água. O caso foi registrado como desaparecimento de pessoa. A causa ainda é investigada. A esposa de Ferrugem falou com ele pela última vez às 7 horas e 38 minutos. Ele respondeu às 7h41 e depois não retornou mais. Ela afirma que o marido não costumava fazer os passeios à noite. Ele tinha uma reserva
né, para aquele dia, umas 4 horas da tarde, coisa que ele não tinha me comunicado, mas que uma pessoa falou que ele tinha uma reserva que a pessoa cancelou, então ele acabou ficando por aqui. Então, e era de praxe das pessoas passarem e falar, tipo, se eu tô aqui, vamos, quer passear, quer passear, quer passear? E as pessoas pagavam, tipo, R$30 por pessoa, sabe? Como Ferrugem já fazia passeios pela represa há muitos anos, amigos e parentes destacam a experiência do piloto. Porque se ele tem experiência, 10 anos nessa represa aqui, conhece cada detalhe. Se tivesse que cair alguém, teria caído alguém que estava com ele. E não ele, mas mesmo se ele tivesse caído, vamos supor, isso aqui para eles é como se fosse uma piscina, porque se ele tem curso de marinheiro, fez curso na Marinha, dá instrução para as crianças aqui na ONG que ele tem, que é menino da Bilingues. Se ele é uma pessoa que tem uma experiência tremenda, essa possibilidade é descartada. Não existe essa possibilidade de ele ter caído. Isso não existe. No Recife, uma idosa morreu afogada quando tentava passar de carro por um túnel alagado. As chuvas que atingem o Recife causaram mais uma tragédia na manhã de hoje. Sônia Maria Dantas, de 81 anos, morreu afogada ao entrar nesse túnel. Pessoas registraram o momento em que alguns homens tentam abrir a porta do carro, na tentativa de retirar a idosa. Eles também usam uma corda para puxar o veículo, com a ajuda de uma caminhonete. Somente com a chegada do corpo de bombeiros, o corpo da mulher foi retirado do local. O túnel Felipe Camarão é uma via de ligação muito utilizada para motoristas que circulam entre o Recife e Jaboatão dos Guararapes. E os problemas de alagamento nesse acesso são velhos conhecidos por quem mora e trabalha no entorno. Sempre houve esse problema, sempre que chove acontece a mesma situação. A gente sabia que seria uma tragédia anunciada, que uma hora ou outra isso ia acontecer, teve que vir intimar uma pessoa para poder resolver alguma coisa. Foi gasto dinheiro com isso daí, mas ninguém fez nada até hoje. E está aí cheio d'água, aí no meio dá 2 metros d'água. Em nota, o Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, responsável pela manutenção do túnel, informou que vândalos furtaram a fiação das bombas de sucção que drenam a água e que um novo projeto de compra desses materiais está sendo finalizado para reativar o equipamento. O DER também informou que entre junho e julho deste ano foram registrados 4 boletins de ocorrência com relação aos furtos dessa fiação. Desde o final do mês de maio, 133 pessoas morreram em consequência das chuvas em Pernambuco. Numa pequena cidade do interior do Rio Grande do Norte, criminosos explodiram uma agência bancária e fizeram moradores reféns. Lagoa Nova, a 170 quilômetros de Natal, foi invadida de madrugada por cerca de 10 homens fortemente armados. Rapaz, derrubaram o banco. 2 pessoas foram feitas reféns, mas libertadas em seguida. Não há confirmação se o grupo conseguiu chegar aos cofres. Os bandidos fugiram em direção à área rural do município. Até agora, ninguém foi preso. Criminosos explodiram uma agência bancária em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro. Moradores registraram o som dos tiros. É banco, hein? É banco. Motoristas que passavam pela região foram abordados por bandidos e os carros usados para impedir a passagem de viaturas. Assustado, o dono desse carro deixou o veículo e pedia para os outros condutores fazerem o mesmo. Para aí, mano. Sai daí. Sai do carro, mano. Sai do carro. Sai do carro. Deita no chão aí, ó. Testemunhas contaram que a troca de tiros entre policiais e criminosos durou cerca de 30 minutos. As portas e os vidros da agência bancária foram destruídos, mas os caixas eletrônicos não foram danificados. Os criminosos conseguiram fugir. Ninguém ficou ferido. E olha, moradores de São Paulo e do sul de Minas Gerais ficaram intrigados com clarões que surgiram no céu na última madrugada. O fenômeno, que pode ter sido provocado pela passagem de um meteoro, ocorreu por volta das 5 da manhã e foi visto por muita gente. De acordo com especialistas, o clarão geralmente se forma durante a fragmentação do asteroide quando entra na atmosfera. Veja agora alguns flagrantes pelo Brasil.
Em Guarujá, litoral paulista, uma adolescente de 17 anos reagiu a um assalto e entrou em luta corporal com um criminoso. A jovem ia para a escola quando o homem se aproximou de bicicleta e pediu o celular dela. O bandido estava armado. Ele puxou a mochila da menina e deu coronhadas na cabeça dela. O criminoso tentou fugir com a bolsa, mas a vítima pegou o objeto de volta. Um outro homem que passava com 2 cachorros aparece e o assaltante foge sem levar nada. A adolescente foi levada ao hospital com ferimentos leves. Câmeras de vigilância flagraram 3 criminosos invadindo um restaurante durante a madrugada em Blumenau, Santa Catarina. Essa imagem mostra 2 bandidos carregando uma bolsa grande e deixando o local pela porta dos fundos. Segundo a polícia, os ladrões levaram meia tonelada de camarão, filé mignon, salmão, polvo, queijos nobres e 72 litros de uísque. Os criminosos ainda não foram identificados. Em Salvador, uma vítima de assalto pede e consegue recuperar o celular roubado. A atendente de uma pizzaria foi surpreendida por criminosos que chegaram em uma moto. Um deles, armado, pede o celular da funcionária e o dinheiro do caixa. Quando ele sai, a moça faz um apelo. Por favor, meu celular, eu estou pagando. Por favor, obrigado, não, meu garimento. Ele volta e devolve o aparelho e foge. Os bandidos ainda não foram localizados. Caminhoneiros autônomos começam a receber, no próximo dia 9, o auxílio combustível criado para reduzir o impacto dos aumentos no preço do óleo diesel. Esse benefício vai ser pago em 6 parcelas de R$1.000 cada. Para receber, o caminhoneiro precisa ter CPF válido e cadastro no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas. O valor será depositado na conta digital indicada pelo motorista. Rede TV News de volta. E olha, militares das Forças Armadas foram ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília para inspecionar os códigos-fonte das urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições agora de outubro. O repórter Igor Damasceno acompanhou o trabalho dos militares e eu vou conversar com ele agora. Boa noite, Igor. Com as Forças Armadas agora e essa visita, já existe uma conclusão sobre as urnas? Provavelmente não, Érica. Boa noite a você, ao Lacombe e também a todos que nos acompanham. A assessoria do Ministério da Defesa ainda não divulgou um balanço da inspeção que foi feita hoje, mas já está certo que ela não será a única. A equipe técnica vai fazer novas visitas ao TSE até o próximo dia 12. Isso porque, de acordo com o ofício do Ministério da Defesa encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral no início dessa semana, o ministro Paulo Sérgio Nogueira pediu para fazer uma inspeção um pouco mais aprofundada, que não dá para ser feita em apenas um dia. A equipe técnica das Forças Armadas é composta por 9 militares, sendo 4 do Exército, 3 da Marinha e 2 da Aeronáutica. Além da inspeção dos códigos-fonte, os militares conversaram com técnicos do tribunal sobre o processo de fiscalização das urnas eletrônicas. O TSE garantiu o retorno à sala de inspeção não só das Forças Armadas, mas também de todas as entidades que fiscalizam as eleições deste ano. Os códigos-fonte são linhas de programação que garantem o perfeito funcionamento e também a segurança das urnas eletrônicas. Cada entidade fiscalizadora tem acesso a esses códigos até o dia em que o sistema será lacrado. O ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ainda não definiu a data desta lacração. De todas as entidades fiscalizadoras que manifestaram interesse em fazer essa inspeção, apenas a Polícia Federal ainda não veio ao TSE para averiguar o sistema. A gente segue acompanhando. Igor Damasceno, de Brasília, para o Rede TV News. E a inspeção das urnas eletrônicas é o tema da rodada de opinião. Há uma confusão grande acerca do papel das Forças Armadas na eleição. Aos militares cabe garantir a segurança do processo e o transporte das urnas. No texto constitucional, não há menção de que as Forças Armadas sejam garantidoras, legitimadoras, fiscalizadoras ou auditoras das eleições. Portanto, seria importante que o Ministério da Defesa se restringisse ao seu quadrado. Como disse o ministro Fachin, eleição é assunto das forças desarmadas, ou seja, da sociedade civil. É assim em qualquer democracia do mundo. No Brasil, o
O processo é comandado pela Justiça Eleitoral. Portanto, esse protagonismo que os militares se autoconferiram não existe. Ao pedir acesso em caráter urgentíssimo ao código-fonte, disponível desde outubro do ano passado, o Ministério da Defesa produz mais um factoide no roteiro manjado para depois da eleição, em caso de derrota, Bolsonaro gritar golpe. Quanto mais presente o Exército estiver no processo eleitoral, melhor. É importante examinar tudo de perto. Isso porque o próprio TSE informou num relatório interno que teme ser alvo de ataque hacker, como o que parou o STJ por uma semana em 2020. Isso na véspera da eleição. Já pensou? No dia da eleição, o relatório do TSE diz assim, abre aspas, são situações extremas, mas perfeitamente possíveis de ocorrer, fecha aspas. E ainda alerta os tribunais regionais dos estados. Ou seja, é hora de deixar de lado os discursos políticos e redobrar os cuidados com a segurança. Para isso, as Forças Armadas têm alguns dos melhores técnicos do país e credibilidade de sobra. O PROS retirou a candidatura do empresário e influenciador digital Pablo Marçal à presidência da República. O partido anunciou que vai apoiar a chapa formada pelo ex-presidente Lula, do PT, e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSB. O PROS apoiou o PT nas duas últimas eleições para presidente e tinha confirmado a candidatura de Pablo Marçal em convenção no último domingo. O senador Álvaro Dias, do Podemos, recusou o convite do partido para disputar a presidência da República. O parlamentar vai manter a candidatura à reeleição pelo Paraná. O convite foi feito no último fim de semana, durante convenção partidária em São Paulo. O Podemos decide agora se vai apoiar algum candidato a presidente ou optar pela neutralidade. Há 60 dias das eleições, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, ressaltou a importância do período eleitoral para a democracia. Na reabertura dos trabalhos legislativos, Pacheco ainda lembrou que nesse segundo semestre, o Brasil também vai comemorar os 200 anos da independência. Eu, sinceramente, tenho convicção de que esses dois grandes acontecimentos, o bicentenário da independência do Brasil e as eleições no nosso país, se irmanarão em seu profundo significado cívico e serão marcados pela renovação de nosso amor pelo país e de nosso compromisso com a sociedade brasileira. Daqui a pouco, a indústria brasileira comemora bons resultados. O faturamento das empresas aumentou e foram gerados mais empregos com melhores salários. A gente volta já já. Rede TV News de volta. Vamos agora a Brasília com o repórter Igor Damasceno, porque a Câmara dos Deputados aprovou há pouco o projeto que acaba com as saídas temporárias dos presos. Igor, boa noite mais uma vez. Qual foi o resultado dessa votação? O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados com 311 votos favoráveis e apenas 98 contrários. Érica, boa noite novamente a você, ao Lacombe e também a todos que nos assistem. Agora, o texto aprovado na Câmara vai tramitar no Senado Federal. O tema já foi analisado pelos senadores em 2013, foi aprovado, mas como sofreu modificações na Câmara, vai voltar a ser analisado pelos senadores. A gente lembra que a atual legislação brasileira permite as saidinhas de presos para os detentos que cumprem o regime semiaberto. Por conta disso, a versão aprovada na Câmara foi a do relator, o deputado Capitão Derrite, do Partido Liberal de São Paulo. Ele mudou a legislação criminal. De acordo com o texto, os criminosos serão obrigados a fazer um exame criminológico como requisito para saírem do regime fechado ao regime semiaberto. A gente segue acompanhando toda a tramitação no Senado Federal. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Igor, pelas informações. Essa é uma grande vitória contra a impunidade, contra a prática de crimes. Eu vou ler aqui um depoimento do Capitão Derrite, deputado federal Capitão Derrite, autor da matéria, e ele falou o seguinte: a saída temporária não traz qualquer ganho efetivo à sociedade. Na verdade, prejudica o combate ao crime, já que muitos condenados cometem novos crimes quando estão fora dos presídios nas chamadas saidinhas. Que essa matéria passe logo pelo Senado e seja aprovada. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu aumentar em 0,5 ponto percentual a taxa básica de juros da economia. Foi a 12ª alta seguida da Selic, que chegou a 13,75% ao ano, maior patamar desde janeiro de 2017. A elevação do índice é a forma que o governo tem para controlar a inflação.
A indústria brasileira teve alta no faturamento, no emprego, no salário e no rendimento médio em junho. Os dados são da pesquisa de indicadores industriais da Confederação Nacional da Indústria. Segundo a CNI, o resultado reflete um ambiente econômico mais favorável, principalmente para a chamada indústria de transformação. O primeiro-ministro do Peru, Aníbal Torres, renunciou depois de 5 meses no cargo. Ele é o 4º premier a deixar o posto em um ano. Torres, que é investigado por corrupção, era considerado um dos principais aliados do presidente do país, Pedro Castillo. No anúncio que foi feito pelas redes sociais, o premier disse que entregou o cargo por motivos pessoais. Começou em São Paulo um dos principais eventos de investimentos do mundo. O repórter Guilherme Lopes tem as informações. O evento já se tornou o maior festival de investimentos do mundo e depois de 2 anos, realizado de forma online, voltou a receber o público numa transmissão híbrida. Nos 2 dias são esperadas mais de 30 mil pessoas e na internet 1 milhão de participantes. Empresários, políticos, influenciadores debatem temas como investimentos, empreendedorismo, inovação e tecnologia. Hoje, um dos convidados foi o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele falou sobre o Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família, e de que forma o programa ajudou a reduzir a pobreza no país. Porque se nós, durante a pandemia, fizemos a maior redução em 40 anos da pobreza no Brasil, isso quer dizer que o esforço anterior era muito tímido. Então é natural que nós tenhamos, então, feito um reajuste para 400. Não tem nada de governo populista, um governo fazendo a coisa que tinha que fazer. Só que veio a guerra, os preços de alimentos continuaram subindo e a vulnerabilidade da população aumentou. O que nós fizemos de novo? Com o fiscal forte, com responsabilidade fiscal. Vamos lançar uma camada de proteção para os mais frágeis. E aí lançamos a camada de proteção de reforço para 600. Amanhã o evento ainda vai receber mais nomes importantes, como Theresa May, ex-primeira-ministra do Reino Unido. De São Paulo, Guilherme Lopes para o Rede TV News. Agora um exemplo de boa ação. Inconformada com o grande número de gatos abandonados em Ilhabela, no litoral de São Paulo, uma terapeuta criou um projeto que resgata animais vítimas de maus tratos. E a Gabriela de França foi até lá conhecer esse projeto. Ela vai mostrar pra gente como funciona. Por recomendação médica, a terapeuta Sandra mudou-se para Ilhabela em busca de uma vida mais tranquila. Mas ao chegar na ilha, se deparou com um cenário bastante triste. Muitos gatos abandonados. E o pior, grande parte vítima de maus tratos. Foi quando ela criou o Adote um Miau e passou a resgatar os felinos. Já chegaram gatos sem algum membro, muitos e muitos com bicheiras. Eles chegam muito debilitados, desidratados, então existe um cuidado especial com eles. Aqui os gatinhos recebem todo o tratamento necessário e são colocados para adoção por meio das redes sociais. Eu acompanho a adoção até a época da castração, eu agendo a castração para ter certeza que realmente estão sendo castrados e a pessoa se compromete que, se não quiser mais, me devolve. E se for ficar, eles me mandam sempre fotos, vídeos, para mim saber que está sendo bem tratado e está bem. O projeto cresceu e hoje já são mais de 200 felinos. E para manter todo esse espaço aqui, ela conta com a ajuda de voluntários da ilha. Além deles, tem uma ajuda muito especial, das galinhas. Eu uso os ovos das galinhas para mamadeira dos filhotes, que eu acrescento sempre a gema do ovo para o tratamento dos filhotes. E quando acontece de algum gato ser picado por uma cobra, a clara é usada também para o tratamento. Aqui tudo foi adaptado para receber os gatinhos, que convivem também com um bode e até um carneiro. Já são 18 anos dedicando seu tempo aos bichos. Hoje, Sandra se sente curada e mais feliz. Graças ao meu bom Deus, já há uns 8 anos eu não tive mais nenhuma paralisia, né? E quando eu estou cansada, estressada, é só ficar com eles que resolve. E o Rede TV News termina aqui. Boa noite, até amanhã. Boa noite para você, até amanhã.